Muito bem. Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do amor. Via internet, estamos falando ao vivo desde a cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, para dar início ao nosso Estudando o Evangelho da noite de hoje. Pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos dê o esclarecimento de que necessitamos. Buscando, juntamente com todos os irmãos ouvintes, o aprendizado da doutrina espírita através do estudo do Evangelho. A Rádio Discípulos é ligada à Sociedade Espírita de Discípulos de Cristo, mas está a serviço de todo o movimento espírita. Quero agradecer a presença e dar meu boa noite ao meu irmão Edson Varzak. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Abra o microfone, Edson Varzak. Aí. Abriu? Tá ouvindo bem? Tá. Agora, muito obrigado pelo convite, muito boa noite a todos que estamos acompanhando na noite de hoje, que possamos receber, através dos espíritos amigos, um auxílio tão necessário para nós fazer o estudo do Evangelho, interpretar e levar a palavra para todos nós. Que assim seja. Assim seja bem-vindo. Também queremos agradecer a presença da nossa irmã Lecilda Souza. Seja bem-vinda, boa noite, Cida. Boa noite a todos aqui dessa sala virtual. Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão se achegando aqui para esse nosso estudo do Evangelho, que a gente possa aproveitar bastante desses ensinamentos e que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade. Também temos a presença do nosso irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Abre o microfone, meu irmão. Verdade, se não abrir o microfone não dá para falar. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa, em mais uma noite abençoada aí, né, trabalhar no intuito de poder auxiliar sempre, né, de ajudar a quem quer que seja, a quem for preciso, a nós mesmos, né, e a todos os irmãos que estiverem nos ouvindo. Boa noite. Eu quero solicitar, então, o irmão Nivaldo para proferir a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Então, elevando o nosso pensamento ao Altíssimo, gostaria de pedir ao grande amado Mestre Jesus que nos auxilie, que nos intua, nos oriente com suas bênçãos de amor e paz, a fim de que possamos ter uma noite produtiva, no intuito de aprender cada vez mais e que possamos, com esse aprendizado, dar mais um passo na nossa evolução rumo ao infinito, rumo ao grande Mestre, ao grande amado Deus. Espero que todos aqueles que estão nos ouvindo possam ser agraciados e beneficiados com a Tua luz, Senhor. Que Tu derrames sobre todos aqueles que estão sobre esse planeta Tuas bênçãos, Tuas graças, ainda mais nesta época, neste tempo em que vivemos e que necessitamos tanto do Teu amor. Que assim seja e uma boa noite de estudo a todos nós. Que assim seja. Hoje, então, ver se nós conseguimos encerrar o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. E queremos, então, lembrar que é o item 19, benefícios pagos com a ingratidão, e a nossa leitora hoje
é a nossa irmã Lecilda. Então, como o Paulo falou, né? Então, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. E aqui Kardec faz uma pergunta. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Eu acho que esse é um questionamento assim, que todos nós fizemos já alguma vez. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade, com o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que aquele a quem prestais um serviço o esquece. Deus o levará mais em conta do que se com a ingratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Sigo ou querem comentar alguma coisa? Está ouvindo? Obrigado, Theo Paulo. Essa frase final, o que diz? Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Fica bem claro isso. O nosso interesse é de ajudar as pessoas. Se elas vão dizer bom dia, boa tarde, muito obrigado, não interessa. Não é a nossa preocupação, é essa. É auxiliar ele de maneira bem natural, bem tranquila. Então, eu quero, antes de nós levarmos adiante aqui, quero apresentar a nossa irmã Elizabeth Costa. Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Abre o teu microfone aí que está fechado. Oi, boa noite, Paulo, boa noite, irmãos da bancada, boa noite aos nossos ouvintes, né? Entrei no horário, só que a minha internet está oscilando bastante, mas estamos aqui, então uma boa noite de estudo para nós. Obrigada. Que assim seja. Eu estava olhando aqui, a Ciro estava lendo ali, e eu estava olhando aqui, tem uma frase aqui, assim, muito interessante. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece. Se a gente faz alguma coisa, é sem paga. A gente tem que fazer sem o interesse de receber. Então, quem tem que esquecer é nós. O outro, de repente, até não esquece. Eu tenho problema assim, tudo aquilo que fazem por mim, eu não esqueço. Agora, o que eu faço, eu tento esquecer. Porque se eu fiz sem a intenção de receber nada, eu fiz pelo amor, fiz pela boa vontade, então a gente esquece aquilo ali, né? É uma opinião minha, né? Até porque no momento em que nós estamos fazendo um benefício a alguém e já esperando uma recompensa, esperando reconhecimento, né? Já nós não estamos praticando da maneira correta, podemos assim dizer, né? Nós vamos estar fazendo aquilo muito mais por vaidade, por orgulho, do que o verdadeiro sentido, né? Do desprendimento da gratidão. E nos sentimos, recebemos a ingratidão, porque ao fazermos o bem, já estamos gerando a expectativa da recompensa.
Se nós fizermos o bem sem esperar essa recompensa, sem essa intenção, nós não vamos sentir se alguém foi ingrato ou não. Como tu colocaste, né, Paulo? O problema dele, né? Eu estou fazendo a minha parte. Muito bem. Quem mais? Eu lembrei de uma história, eu sou do homem das histórias, né? Ah, Lá na Federação Espírita, uma vez numa reunião, uma trabalhadora lá contou, tempos atrás ela ia num bairro pobre em Porto Alegre fazer o evangelho, o estudo do DIGI, da evangelização infantil. E tinha um senhor que era dono de um bar, ajudava ela, organizando lá o bar, botando mesas, cadeiras, né? E ela fazia, então, as suas ações, lá levando o ensinamento, e depois dava um salgadinho para as crianças lá. Muito tempo depois, um dia ela foi assaltada, e um dos assaltantes disse, não, essa aí é uma tia que me ajudou muito quando eu era guri, ela ia no nosso bairro lá, levando a palavra, levando sanduíche para nós, não vamos assaltar ela. Então isso aí é uma gratidão, né? E ela conta com satisfação isso aí. Ela ia lá e ensinava com prazer as crianças, e a criança aprendeu quase. muito bem. Tio Eder. No texto mesmo, né, já diz, né, que se procuramos, né, fazer o bem já visando a recompensa, né, visando a gratidão, que seja ela como for ou qual for o tipo de gratidão, é porque realmente não estamos imbuídos em fazer o bem, estamos imbuídos em querer aparecer naquele momento, em querer ter aquela retribuição a qualquer custo, né? Então, já é bem claro, né, para nós que fazer o bem sem olhar a quem e sem ostentação, né? Que a mão direita não saiba o que a mão esquerda dá. E então, que sejamos sempre gratos em poder ajudar, em poder auxiliar alguém. Porque se podemos fazer isso, já somos gratos, né? Já estamos recebendo essa dádiva, né? Porque, ainda mais, como disse agora há pouco, né, nesse momento, né, tão difícil que a gente está vivendo, se por conta disso tudo a gente ainda consegue auxiliar alguém, ajudar alguém, seja da forma que for, né, materialmente, ou com uma palavra, com um abraço, é porque estamos já, sim, recebendo, né, nós estamos gratos por isso, temos que nos considerar muito privilegiados por isso, né? Porque se conseguimos fazer isso a qualquer pessoa, seja lá quem for, é porque realmente temos essa graça, temos essa bênção de Deus. Paulo, liga. Cida. Antes assim da gente seguir, é interessante, né, que Kardec traz ainda essa pergunta, né, para reforçar, né, porque na verdade tudo que a gente já leu, já estudou aqui nesse capítulo, já deu para a gente entender, né, qual que é a verdadeira moral, assim, da caridade, né, mas ele ainda faz ainda, né, mais um reforço, assim, para a gente entender bem quando a gente faz a caridade e há uma ingratidão, assim, por parte de quem está recebendo alguma ação, né? E aí, assim, para deixar bem claro, né, que, na verdade, a gente não pode ver como uma ingratidão, né? E sim, é o bem pelo bem, né? Independente do que a pessoa vai... Porque senão a gente já está tecendo julgamento, né? E a gente sabe que fazer a caridade é não julgar. E quando a gente tem condições de fazer alguma coisa pelo nosso próximo, é uma obrigação nossa, né, porque a gente está sendo mais, né, abastado, a gente está tendo mais condições, então não é nenhuma, assim, virtude, assim, a gente, né, achar que está fazendo, né, está fazendo a caridade, não, já é uma coisa normal, assim, que a gente tem que fazer, porque a gente já tem condições melhores, né, da gente ajudar, né, esses irmãos aí à beira do caminho, porque eles também têm direito, né,
eles também têm direito a uma vida digna, eles têm direito a ter alimentação, eles têm direito a ter a moradia, né? E aí, o que diferencia a minha vida boa deles, né? É o fato da gente poder dar condições também para que eles tenham. E aí é cada um de nós, né? Somos todos nós, independente da gente ficar, de repente, esperando, assim, pelo governo fazer alguma coisa, né? Nós temos que fazer a nossa parte também. Porque senão a gente fica deixando para que os outros façam, né? E aí aqui ele ainda segue fazendo mais uma pergunta. Sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não dá mais bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais por vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será seu castigo. Eu acho interessante, já fazendo um comentário, que às vezes a gente faz alguma coisa assim pelo outro e é tão engraçado, às vezes, as pessoas virem depois de muito tempo nos agradecer e a gente nem lembrar mais, né? Eu acho que isso ali foi realmente o verdadeiro sentido da caridade, né? Quando a gente está ali fazendo, eu estou juntando uma cesta básica, espera que as pessoas tenham, né, uma gratidão, assim, claro que é legal, sabe, mas a gente não precisa querer isso do outro, né, do nosso irmão, né, a gente tem que fazer pela nossa gratidão de ter condições de servir esse irmão. E André Luiz também fala, né, ali, quando aquela senhora que orava por ele, que ele fugia dela, ela era grata a ele, né, porque ele atendia ela sem cobrar as consultas e ele disparava da mulher. Mas veja que o bem que ele fez serviu, né, serviu de alguma coisa. Então, aqui é o que Kardec diz, né, lá do outro lado que a gente vai ver o efeito das nossas práticas do bem. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, terei contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis acompanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Muito interessante, né? E pegando um gancho do que ela fala da Cida aí, quando ela comenta, né, o fato de, lá no término desse capítulo, Kardec trazer esses benefícios pagos com ingratidão nesse item 19, né? A gente vê, então, dessa forma, a importância de que nós procuremos cada vez mais internalizar essa realidade, né? De que o bem tem que ser feito simplesmente pelo prazer de servir, sem esperar retribuição. Porque só dessa forma nós vamos estar demonstrando que estamos um passinho à frente daquela caminhada que um dia iniciamos, né? Onde ainda fazíamos por ostentação, pela vaidade, pelo orgulho, né? Esperando sempre o reconhecimento, ou momentâneo ou posterior a isso, né? E hoje, em que nós queremos ter a ousadia de dizer que estamos um pouquinho melhor do que já fomos, e com certeza isso é uma realidade, porque caminhamos para o mundo do progresso, né? Nós tenhamos isso como uma convicção dentro de nós, que o benefício
feito alguém, cedo ou tarde, terá um retorno, não para nós, porque já não precisamos disso, né? Mas a nossa consciência de haver feito bem para alguém, como o exemplo que o nosso irmão aí colocou sobre essa senhora que despretensiosamente servia um lanche e ajudava esse jovem, né? Mais tarde ela teve a oportunidade de ter ali um ato de benefício daquele irmão. E como nos coloca aqui, se nós pudéssemos conhecer todo o entrelaçamento que existe no processo reencarnatório, nós veríamos que está tudo interligado. Que hoje aquele irmão que está numa situação de maiores dificuldades do que aquela que eu me encontro, pode tranquilamente ter sido um filho, um familiar consanguíneo meu de uma vivência passada, e que agora está tendo oportunidade de se aproximar de mim, e eu, quem sabe, possa retribuir alguma coisa, né? Fazer alguma coisa por ele. Bem como aquele irmão que hoje se encontra numa condição superior à minha, vamos dizer assim, levando pelo lado da superioridade material, também é alguém que pode, num passado, ter vivido uma situação de maior dificuldade, e agora esteja tendo essa oportunidade de mais abastança, que nem a Cida colocou. Então, na verdade, está tudo certo. Nós é que precisamos interagir e saber fazer a nossa parte, cada vez mais evidenciando o sentimento do amor e da caridade, que é aquilo, o objetivo da nossa presente jornada. E não só da presente, mas das sucessivas, né, que levem o homem ao progresso. Aproveitando ali a última frase, né, desse texto, onde diz, né, que, meus amigos, se conhecessem todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores. Eu vou mais além ainda, né, uma coisa que com frequência eu falo aqui, né, se nós tivéssemos a consciência real, né, de que essa nossa existência é só um fiozinho de cabelo, né, diante da imensidão toda da nossa existência real, né, a nossa existência espiritual, muito disso se modificaria, né, porque, como diz aqui, né, olha a quantidade, né, de relações que nos aproximam, né, de espíritos próximos a nós, né, a grande família espiritual, né, nas nossas encarnações anteriores, na nossa encarnação atual e para a nossa encarnação futura. Tudo está entrelaçado, tudo tem um porquê de existir, né, e basta que nós internalizemos isso, né, e tenhamos isso como máxima, né, de que o que estamos vivendo hoje aqui, nesta encarnação, ela está servindo, sim, para nós resgatarmos, né, alguma coisa que deixamos pendente em existências anteriores, e também para o nosso progresso moral para as existências futuras, né? Então, olha a grandiosidade que é, né, essa nossa existência espiritual, e que, por vezes, né, por falta de estudo, de conhecimento, muitas vezes, a gente acaba se prendendo somente a essa existência, achando que isso aqui é tudo o que nós temos, é tudo o que nos resta. E não é só uma ínfima parte, né, de tudo que ainda vamos, né, viver, com certeza, nas próximas encarnações, e que já vivemos nas encarnações anteriores. A grandiosidade disso é gigantesca. Muito bem. Eu queria dar algumas respostas aqui. A Paty Fontoura colocou aqui um comentário: o reconhecimento não é daqui. Realmente, a gente nem espera o reconhecimento daqui, né? A gente espera um dia ter o reconhecimento do mundo maior, né? Do mundo, na espiritualidade. Eu gostaria de trazer um exemplo sobre o que o Nivaldo comentava, né? Como é diferente o nosso comportamento a partir do momento que a gente tem consciência dessa interligação que temos na presente existência, né? Os nossos afetos de um passado ou desafeto. Essa semana eu estava dentro da minha casa ontem, cheguei do trabalho cansada e pus o carro na garagem e sentei-me na sala, né? Acho que não levou 15 minutos e alguém tocou a campainha. Eu fiquei assim com aquela preguiça, aquela vontade de não atender, mas ao mesmo tempo a consciência falou mais alto, né? Eu digo, não, vai lá ver quem é que está no portão, né? Era uma pessoa simplesmente que eu não conhecia,
me pedindo uma ajuda para comprar uma gasolina. A primeira reação que eu tenho da Beth, a mulher egoísta ainda, né, que não tem essa abrangência maior, o que eu tenho a ver com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a consciência da gente já não deixa que a gente seja indiferente às situações. Abri a janela, fui ali e me permiti auxiliar aquele irmão, né? Mas, do contrário, eu não faria aquilo, porque a minha primeira reação ainda é do homem velho, que ainda está dentro de mim, muitas vezes ainda com características muito marcantes do meu egoísmo. Eu estou dentro da minha casa, cheguei cansada, por que eu tenho que servir? Aí vem aquilo, mas é alguém que está necessitando, né? E se tu estivesse precisando desse auxílio, como é que tu te sentiria se tu tocasse a campainha e ninguém viesse te atender? E foi tão interessante que ele me disse assim, senhora, me desculpe, né, mas eu olhei para todas as casas e tive uma vontade de bater aqui. Então, vocês vejam a responsabilidade que a gente tem, né? É muito interessante. Sim. Eu só quero completar aqui, então, a Aldenora Sabino está mandando aqui um abraço para o seu Edson Barzak. A Aldenora, que é lá de Recife, né? Lá do estado de Pernambuco. Ela fez uma pergunta para mim aqui que eu vou responder no ar aqui para ela. Paulo, nosso irmão Cadinho não está no estudo hoje? Ele não está. Hoje eles não pôde estar presente, nem ele, nem o Eclair. Ela fez uma outra pergunta aqui, se eu coloquei no YouTube a live que eu fiz lá para Pernambuco. Está colocado no YouTube, Aldenor, e eu vou te passar depois o link. O nosso irmão Alberto Kodama colocou, para fazer um exercício de praticar a caridade, é preciso ter muita criatividade e empatia. Mais tarde, tornando esses exercícios um hábito, aí sim estaremos praticando o verdadeiro amor. E aqui, continuando meu comentário aqui, está aqui no último parágrafo desse item. Meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores. Então, hoje, muitas vezes as pessoas batem na nossa porta e aí a gente muitas vezes nega, né? Mas será quantas vezes nós já batemos na porta daquela pessoa e ela nos auxiliou? Ou ainda iremos bater no futuro, né? E ela irá nos auxiliar. Eu acho que nós temos que pensar que nós não somos únicos, a nossa existência não é única e que nós temos que abranger de uma forma geral, assim, a vida que nós estamos vivendo no planeta, aqui no planeta Terra, que é ainda um planeta de expiação e provas, mas que tem muita gente com muito amor ainda aqui, né, com um coração muito bom, e a gente também se tornar cada vez melhor. Eu costumo dizer assim que é muito fácil a gente ser espírita dentro da casa espírita, mas nós temos que ser espírita o tempo inteiro, nós temos que ser espírita o tempo todo, né? Então, tendo a paciência de ouvir uma pessoa, que muitas vezes o bem que vai se fazer, a gente já fica pensando em bens materiais, mas eu não tenho, eu tenho pouco, eu não posso, né? E muitas vezes não é só o bem material, é uma palavra de consolo, é uma palavra de carinho. E aproveitando esse gancho aí, desculpa, você agora, nós que estamos aqui, nós não estamos vendo, né? Mas lá no programa que está indo ao ar, a gente está colocando embaixo agora o atendimento fraterno da casa, que a casa disponibiliza. Então, está indo... todo o programa fica passando embaixo no rodapé ali um número de telefone, para que as pessoas que tiverem algum problema, que tiverem uma palavra amiga, que entrem em contato com esse número aí, através de uma ligação ou de um WhatsApp, e irá falar com a Elizabeth, né? E ela então irá agendar um atendimento fraterno para essa pessoa. Tá bom, meus irmãos? Continuando então, né? Sermos caridosos, sermos bons, nós já falamos tanto sobre caridade nesse capítulo, né?
Mas o princípio da doutrina espírita é esse. Então nós não podemos fugir desse princípio, nunca. A palavra passo para quem gostaria, Cida, Nivaldo. A caridade não é salvação, ninguém avança. Exato. É bem interessante, assim, a gente concluir, né, e perceber que a caridade, que nem o Paulo falou, não é a questão dos bens materiais, né, só da gente doar uma cesta básica, de fazer uma quentinha e distribuir, mas sim o que a gente está emitindo também para aqueles irmãos, né, naquele momento, assim, que a gente está conversando, que a gente está dando atenção, porque os espíritos nos falam assim, né, muitas vezes tu está ali servindo uma refeição, mas está reclamando mentalmente do mau cheiro daquele irmão ali, né, então o Divaldo muitas vezes fala isso, né, tá querendo assim, já louca, fazer aquilo ali, já pensando que tem que ir para casa fazer a janta, né, então assim, como que a gente está emitindo, né, o que a gente está sentindo de estar presente, né, com nossos irmãos, a esses que nos buscam, que nos querem um pouco de atenção nossa. Quantas vezes a gente até entra dentro da casa espírita já pensando nos nossos compromissos e não vê quem está sentado ali, né, de repente até um próprio trabalhador que precisa, né, de uma atenção, que está angustiado, está com algum sofrimento e a gente não percebe, não olha, né, porque a gente fica preocupado com outras coisas e não vê o presente. Então, eu acho que isso que o Evangelho nos traz hoje, a gente viver o tempo presente, observar as pessoas à nossa volta, né, sentir elas. Quando tem aquela história do Chico, que ele ia pegar um ônibus, que ele estava atrasado, e uma criança chama ele, né, tio Chico, e ele ali pensando, né, subo no ônibus ou atendo a criança, né, e aí aquela criança vem, dá um abraço nele, ele perde o ônibus, mas aquele abraço ali está emitindo, né, ondas de amor, né, que está curando, né, a angina que ele tem, né, então assim, quanto bem, né, quando uma pessoa diz obrigado, né, ou nos dá um olhar, assim, de agradecimento, quanta energia boa está surgindo ali, né, processo de cura, né, de alívio para as nossas almas, né, encontro de almas, que nem a gente estava falando aí, de irmãos, de repente, que eram amigos nossos, antigos, né, companheiros de jornada, que a gente se reencontra pela providência divina, tendo alguma oportunidade, assim, num instante, e a gente desperdiça e deixa passar. Então, a beneficência, né, a caridade, é algo, assim, muito precioso na nossa vida, que a gente não pode deixar passar a oportunidade, né, a gente tem que sempre dar uma atenção. É que nem um amigo foi procurar a Beth, né, pelo menos uma palavra, né, se não tivesse o recurso, né, mas que desse uma atenção, um incentivo, ou indicasse alguém, né, não, mas eu falo ali com fulano, ele vai te atender, eu não tenho nesse momento. Então é isso, né, porque a gente está falando aqui para tantas pessoas, né, todo o Brasil, sobre a caridade, né, e aí quando a gente dá, assim, uma oportunidade para a gente praticar, a gente não pratica, né, então é uma lição que a gente tem. Quanto menos alguém mais quer falar? Quanto menos aproveitando. Pode falar, Sérgio. Pode falar. Pode falar que eu falo depois. Não, eu ia dizer pouca coisa, assim, quanto menos se espera, aparece a oportunidade para praticar a caridade. Né? Com certeza, com certeza. Eu queria aproveitar esse gancho da irmã Cida aí, né, e falar que não à toa, né, esse é o encerramento, né, desse capítulo, né, esse texto que fala dos benefícios pagos com ingratidão, e agora a Cida em seguida vai ler a beneficência exclusiva, né, um capítulo que é muito extenso, né, e que começou lá, né, o título, né, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É um caminho todo que se perfaz para que cheguemos a essa conclusão, né, que tudo aquilo que fizermos de bem, seja ele qual for, não está em nossas mãos, né, não está em nós, né, esperarmos a retribuição. Não, nós
fazer sem esperar essa retribuição. Olha, repassando o capítulo, né, fazer o bem sem ostentação. Já começa assim, né? E passando por os infortúnios ocultos, convidar os pobres e os estropiados. Se tu vai fazer isso é porque realmente tu não quer nenhuma recompensa, tu quer simplesmente ajudar por ajudar. Então, tudo tem o seu progresso, né? E esse estudo desse capítulo maravilhoso não fica obstante disso, né? Tem toda uma construção para chegar nesse momento de conclusão e termos essa consciência plena de que fazer o bem, sim, sempre, e não jamais esperar o reconhecimento, né, ou a gratidão por aquilo que o fazemos. Fazemos isso porque precisamos fazer para o nosso crescimento, para que possamos auxiliar, seja quem for. Não podemos julgar em nenhum momento aquele que espera a nossa ajuda, né, porque muitas vezes, como disse a nossa irmã Beth, né, no nosso egoísmo, né, a gente acaba assim, por vezes, ainda, né, retrocedendo em nossas atitudes, né, e pensando antes antes de fazer o bem, né, a gente ainda pensa, né, mas quem sabe eu fico na minha aqui, não preciso fazer nada, né? Mas não, que bom que a gente já tem essa consciência, né, de saber que ainda somos egoístas, mas que pensamos, não, peraí um pouquinho, eu tenho obrigação, né, eu estudo, eu conheço, eu tenho que fazer algo, porque senão isso vai fazer muita falta para mim adiante, né? Então, se eu tenho essa condição, que eu faça, porque com certeza a cobrança vai ser muito maior daquele que sabe que tem que prestar o auxílio, sabe que tem que ajudar e não o faz por egoísmo. Então, que façamos sempre, não importa quando e a circunstância que for. A Paty Fontoura colocou aqui, fazer o bem sem olhar a quem, amigos ou desconhecidos, e de forma habitual doar não só o que não queremos mais, mas aquilo que nos é caro, nossa atenção, nosso tempo. Ninguém precisa ver. Ele, Deus, tudo vê. Muito bem. Eu acho ainda importante colocar fazendo esse fecho da seguinte situação. Há irmãos que ao longo da caminhada dizem assim, muito já fiz o bem, mas me dói muito o não reconhecimento. E por isso eu parei de fazer. Então, na verdade, o que acontece? Nós encontramos uma justificativa para algo que é injustificável. Porque se nós estamos exercendo a caridade, praticando o bem, é o nosso dever. O que esse irmão que recebeu essa caridade fez com isto é problema dele. Então, não justifica, sobre hipótese nenhuma, que nós deixe de praticar o bem, que nós deixe de fazer a caridade, que nós deixe de lado a oportunidade de servir com esta justificativa, né? Nós que temos esclarecimento da importância desse capítulo, né? Eu acho que ele é tão importante que eu faço questão de enfatizar que isto não justifica. Não temos que esperar reconhecimento. Temos simplesmente, é nosso dever servir. E à medida que somos esclarecidos, temos a certeza, né, de que muito mais será pedido àquele que muito recebeu. Não podemos esquecer disso. Uma colocação também da Aldelora Sabino, ela coloca assim, meus irmãos, falar sobre a caridade, temos um universo de reflexões. Nós vamos no cerne da caridade. Sem amor e sem descrição dos nossos atos no bem, não existe caridade. Cida? E ainda tem mais uma pergunta, né, que é no item 20, beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E aí São Luís nos responde, não.
porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião sobre o que for. Seria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua, socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conciliar a ame, repelindo-o faria que a odiasse. São Luís. Isso é bem interessante, assim, da gente, por exemplo, dentro de um centro espírita, né, a gente faz as nossas ações, cesta básica, ou distribuição de alimentos, de roupas, né, a gente não exigir, né, que eles se convertam ao espiritismo, né, a gente tem que fazer o bem pelo bem e servir eles, né, da forma que nós pudermos, né, e não professar isso, né. Lá na Paladinos a gente tem a maioria, todos são de alguma outra religião, sabe, nossa, acho que nenhum que a gente assiste, assim, é espírita, ou frequenta, ou eles até participam de algumas atividades, assim, que a gente, eles comentam tudo, mas eles têm a crença deles, né, são evangélicos, né, pagam o dízimo, mas a gente não tem que ferir, né, as consciências, né, e querer exigir, assim, alguma coisa deles, né, e sim, a gente fazer o bem pelo bem, e eles admirar a doutrina espírita, né, por isso, né, por a gente também não querer nada em troca, né, eu acho que isso é bem importante, assim, dentro do espiritismo, né, e dentro das casas espíritas, essa questão, assim, da gente não tem que exigir nada, nem cobrar coisa nenhuma, nem de ninguém, nem alguma conduta, né, se ele quer vender aquela cesta básica que porventura ganha, trocar por droga, né, é problema dele com a consciência dele, né, e a gente tem que fazer a nossa parte e não julgar, né, e não querer trocas, né, qualquer que seja desses nossos irmãos. Eu gostaria de fazer um comentário dentro dessa linha que a Cida falou, porque eu fico com aquele número de assistência estratégica, né, e houve muitas vezes no início da pandemia em que o pessoal ligava pedindo ajuda, né, e houve uma senhora que perguntou se era vinculada a alguma igreja, né, eu perguntei para ela se isso faria diferença, ela falou assim, não, moça, porque eu ouvi dizer que isso aí é da casa espírita e eu sou evangélica, né, eu digo, olha, minha querida, se para ti faz uma diferença, para nós não faz diferença nenhuma, né, nós estamos buscando a oportunidade de servir e estamos aqui para servir, agora, se tu tens restrição, aí é a tua situação, não, dona, eu só queria saber se não tem problema, né, porque eu sou evangélica. Eu digo, não, de forma nenhuma, né, a doutrina espírita não tem nada contra a doutrina, a religião evangélica, né, no entanto, a senhora é muito bem-vinda, vou escrever seu nome aqui, para a senhora vai receber a cesta, né, e depois eu tive eu mesma a oportunidade de levar a cesta para ela, né, e ela me acolheu, assim, com muito carinho, né, me perguntou se podia me dar um aperto de mão, eu digo, não, sem problema nenhum. Então, quebrou-se naquele momento, né, aquele gelo daquela situação que faz com que nos víssemos de uma forma diferente, né, principalmente para alguns evangélicos, né, existe essa mistificação ainda a respeito do espiritismo, né, então é muito importante que isso seja colocado em evidência, né, que não tem nada a ver, estamos aqui simplesmente com o objetivo de servir, sem importar o nosso credo, a nossa filosofia religiosa, o preconceito, enfim, todo ele, né, que seja abolido diante da oportunidade de servir. Se a gente pegar, só um pouquinho, Nivaldo, já passo a palavra para ti, tá bom? Se a gente encontrar alguém caído na rua, nós vamos perguntar para ele primeiro qual é a religião dele, para depois decidirmos se nós vamos auxiliar ou não? Eu acho que não, né? Nós temos que fazer o bem a um irmão, a um ser humano, um irmão,
que está ali precisando de ajuda. A colocação aqui da Paty Fontoura também não é só não fazer o mal, mas praticar o bem. O bem que deixar de fazer fará falta. Porque no terceiro Espiritismo na Praça, me parece que foi, e lá então tinha um palestrante que ele estava falando o seguinte, e aí eu fui buscar alguma coisa e realmente é isso aí, né? A gente já, como espírita, já sabia, mas a gente sempre gosta de buscar alguns para agregar mais algum conhecimento àquilo ali. Então, fazer o bem é uma obrigação. Não é assim, eu vou fazer o bem daqui depois que eu me aposentar, ou vou fazer o bem depois que eu já não tiver muitos compromissos, né, que meus filhos tiver criado, que isso ou que aquilo. Não, nós não podemos ir empurrando com a barriga. Fazer o bem é uma obrigação. E realmente é uma obrigação nós fazer o bem. Porque não é só nós chegar lá para Jesus, para Deus, lá e dizer assim, eu só não pratiquei o mal, né? Eu não fiz o mal, ele vai dizer que bom que tu não fizesse o mal para ninguém. Mas ele vai perguntar, mas e aí, e o que tu fez de bom? Agora vamos ver o lado do amor, da prática da caridade. O que tu fez? Não fiz nada. Pois é, eu cheguei na realidade de mãos vazias, né? E então é muito claro assim, né, que a gente tem que fazer o bem, não tem que saber se é o que for. Nós temos que respeitar o ser humano como ser humano, como um irmão nosso, filho de Deus, que ele é, porque Deus nunca abandonará seu filho. E por que nós vamos julgar e vamos abandonar? Né? Não poderemos, talvez, resolver o problema de todas as pessoas do planeta, mas se nós ajudarmos a resolvermos ou auxiliarmos uma ou duas, já é um caminho andado, já estamos no caminho, né? Nivaldo? Bueno, pegando um gancho, então, da irmã Beth aí de novo, né? Nenhuma restrição, não só a crença evangélica, ou enfim, a qualquer crença, qualquer tipo de religião, né? John Lennon já disse, né, na sua letra tão conhecida, né, e famosa música Imagine, né, que não existisse nenhum país, que não existisse nenhuma religião, né, e que vivêssemos em um mundo de paz. Então, é claro que a gente vê isso como uma utopia, mas é uma utopia para esse mundo em que vivemos, né? Esse mundo em que ainda praticamos o egoísmo antes do amor. A partir do momento em que esse processo se realizará, né, por completo, e se vai se realizar, com certeza, não estaremos aqui para ver, mas com certeza vai se realizar, aonde o amor vai estar à frente desse egoísmo, tenho certeza que não serão em vão essas palavras de John Lennon há tantos anos atrás, né? Que são cada vez mais atuais, ainda mais nesses tempos difíceis em que vivemos, né? Em que cada vez mais precisamos da ajuda do outro, assim como também precisamos auxiliar o outro. Nós todos podemos nos colocar no mesmo patamar, né, desde que tudo isso começou aí há 5 meses atrás, que ninguém está livre de precisar da ajuda de alguém. Todos estamos suscetíveis e passíveis, sim, de precisar da ajuda, assim como também estamos muito aptos, né, em função de conhecermos e sabermos que precisamos sim ajudar o outro, né? Então, muito atual o que John Lennon já dizia, sei lá, 40 anos atrás, né? E que nos serve muito hoje para tentar, pelo menos, entender um pouco de tudo isso que a gente está passando.
chama atenção no texto, São Luís, isso aí é atávico, né? Porque é uma herança que muitas pessoas podem ter, que só ajuda aquele que é do mesmo time deles, não ajuda, né? Mesmo partido. E lá, o pessoal conta que lá em Israel, se tu é por um ortodoxo na rua e pede informação, ele não te dá informação, porque não é da turma dele, né? Tu não é ortodoxo, não acompanha, não é daquela região. Já tem uma orientação, quem vai lá visitar lá, não pergunta nada dos ortodoxos, não vai receber nenhuma resposta, porque eles não falam com estrangeiro. Se é estrangeiro, já não fala com... Já vão te reconhecer e não vão... Então, isso é atávico. O São Luís aqui abordou bem esse tema para que a pessoa não se ligar muito ao grupo. Ele tem que praticar a caridade, independente, que nem aquela famosa parábola do bom samaritano, né? Que ajudou lá uma pessoa que foi assaltada, mas não perguntou de que religião ele era. Ainda gastou uma certa quantia para auxiliá-lo lá. Muito bem, doutor Vazak. Para a gente ver que ainda assim no mundo que a gente se vive e da maneira que se vive, as pessoas, nós ainda, vamos dizer assim, nós dependemos de grupos, não é? Porque nós temos, por exemplo, os grupos de estudo, ele é importante para que nós venhamos aprender na parte teórica aquilo que nós deveremos colocar na prática. Mas só que assim, a gente vê as pessoas se degradando por um posto, vamos ser bem claros, o posto político, né, que a gente não deve, que o espírito ele é apolítico, né, a gente é apolítico, não tem preferências, a gente tem preferências, mas não temos o direito de externar, né, e fica se degladiando com o tempo e aquilo vai se desgastando e há muitos desgastes, muitas vezes se perde muitas amizades ou se perde muito o carinho de algumas pessoas, né, por algumas colocações que se fazem. Então é muito melhor não fazê-las. Isso o Espiritismo nos ensina, né? Que se for falar alguma coisa para que alguém seja ferido, então não fira nunca a ninguém. São maneiras que o Espiritismo nos ensina através das obras básicas e através dos grupos de estudo. Nós, espíritas, somos um grupo de espíritas. Nós aqui estamos num grupo espírita. Mas esse grupo espírita está aprendendo na parte teórica que devemos auxiliar a qualquer pessoa, seja de qualquer grupo religioso, seja evangélico, seja umbandista, seja adventista, seja quem for. Não nos importa a maneira que eles chegam até nós, né? Porque as provas para nós vêm de muitas maneiras. E uma das maiores provas é nós passarmos e servirmos outros que não são do nosso grupo. Isso é uma das maiores provas para nós. Porque daí vai acontecer como a Paty falou ali em cima, né? E aqui ela colocou mais um pouquinho aqui, mas eu vou deixar para ler depois, nós já estamos em cima da hora. Ela colocou um belo estudo. O que une as religiões e doutrinas é a prática do bem, do amor e da reforma íntima. Esse é o conteúdo da garrafa. O título da religião é só o rótulo desta garrafa. Então, eu acho que está bem claro para nós. Então, né? Na próxima semana nós vamos estudar sobre a piedade filial,
do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe. Conseguimos encerrar o capítulo 13º, né? Foi um pouco longo, mas foi um capítulo importante na vida de todos nós, né? A gente aprendeu muito aqui, aprendeu muito mesmo. E muitas pessoas aprenderam juntamente conosco. E eu quero agradecer, então, a nossa irmã Cida, muito obrigado pela participação, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de poder estudar com esse grupo seleto aqui, com os irmãos, né, contar com a contribuição de tantos irmãos que vão mandando essas mensagens, contribuindo e florindo mais o nosso estudo, né? Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe e, se Deus quiser, quarta-feira que vem estarei aqui novamente. Um beijo no coração. Muito bem. A Elizabeth, eu acho que caiu. Elizabeth, caiu, Elizabeth? Eu acho que a Elizabeth, a internet dela estava minha avó, acho que ela caiu. Quero então agradecer ao nosso irmão Nivaldo Rosa. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Contamos com vocês também na próxima quarta-feira para continuarmos esse estudo que é tão importante para todos nós. Mais uma vez, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar entre esses irmãos tão queridos aqui da bancada virtual, bem como os irmãos que nos assistem e nos acompanham pelas mídias, né, aí pelo Facebook, pela página da rádio, e com certeza mais agradecido ainda, mais grato ainda por ter a graça, né, do nosso bondoso Jesus Cristo nos abençoando e nos orientando a esse tão enriquecedor trabalho. Boa noite, até quarta que vem. Senhor Edson Varzak. Senhor Edson, queremos agradecer a presença do irmão, agradecer as palavras, entendimento. Está se recuperando muito bem, isso nos deixa muito feliz. E agradecer por ter estado junto conosco. E após as suas considerações finais, te solicitamos para proferir a prece de encerramento dos nossos estudos da noite de hoje. Eu que te agradeço pela tua bondade, pela tua dedicação. Continuas assim, se dedicando à causa espírita, utilizando a tua inteligência, e nós seremos todos beneficiados, graças a Deus. Então, vamos nos preparar para encerrar a nossa aula na noite de hoje. Vamos unir os nossos pensamentos, nossos corações. Vamos elevar a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré. Agradecer por esses momentos felizes que tivemos na noite de hoje, e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, aprender mais, ajudar outros também a aprender. Que possamos, então, sempre estar aqui unidos, estudando, recebendo orientação através das nossas intuições, buscando a nossa qualificação, ajudando outros também a se qualificarem. Muito obrigado a todos, que assim seja. Que assim seja. Essa é a Rádio Discípulos, a emissora do amor via internet. Estamos transmitindo sempre todas as terças-feiras as palestras e às quartas-feiras o Estudando o Evangelho pelo Facebook da Rádio Discípulos Espírita, este com imagem, e também pela Rádio Discípulos, que é www.radiodiscípulos.com. Lá é só áudio, certo? E na sexta-feira, geralmente, nós estamos sempre com os vídeos já no YouTube, colocados lá, todo o vídeo completo, né, sem cortes, porque eu acho que as coisas têm que ser bem naturais mesmo. Então, estamos colocando no YouTube, todos os vídeos estão lá, tem muitas palestras lá. Lá se chama, para acesso lá, é TV Discípulos, facebook.com/TV Discípulos. Você vai acessar lá, vai se inscrever no canal se gostar, vai dar seu like se gostar,
E vamos participar juntos para que possamos fazer com que possamos cada vez mais levar o amor a todos os irmãos e também aprendermos a amar. Desejo a todos muita paz e muita luz e que todos tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite.